Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina sobre lei anticrime, em que a gente está analisando questões processuais. Então, essa primeira parte da disciplina, vocês estão comigo analisando as principais questões processuais. Na verdade, a gente vai analisar todas as questões processuais advindas com essa lei. E depois o professor Bernardo vai tratar com vocês das questões penais, direito penal material, da Lei 13.964 de 2019. Bom, nas aulas passadas a gente tratou da questão da nova sistemática de arquivamento do inquérito policial, lembrando que essa nova sistemática está suspensa temporariamente, ou está suspensa por prazo indeterminado, até que seja julgado pelo Pleno do STF. Esperamos que isso aconteça e que possa entrar em vigor. Essa sistemática é importantíssima para a implementação de um sistema acusatório. Estudamos o juízo de garantias, né, o sistema do doble juez, estudamos talvez o mote principal de todas essas mudanças, né, no campo processual penal, a linha, o fio condutor, que é a implementação de um sistema acusatório, um sistema adversarial de processo penal, para que a gente possa pensar num horizonte de um processo penal em maior consonância com a Constituição Federal. E hoje nós vamos tratar de um instituto jurídico que entra em vigor com o pacote anticrime, né, esse conhecido chamado, né, de pacote anticrime, que eu sei que é um instituto jurídico bastante em voga e que muitos de vocês têm curiosidade, sempre tiveram, porque tem a ver com toda a problemática que gira em torno da adoção de uma justiça negocial no campo processual penal. Então, eu vou tratar com vocês aqui da questão lato sensu. Então, a gente vai conversar um pouquinho também sobre o plea bargain, que considerado por alguns processualistas, né, como um acordo de não persecução lato sensu. A gente vai tratar do acordo de não persecução que entra em vigor no artigo 28A do Código de Processo Penal, lembrando que o instituto do plea bargain não entra em vigor com a Lei 13.964, então que a gente vai analisar aqui exatamente o instituto que está previsto no 28A do Código de Processo Penal, e vamos tratar das questões subjacentes relativas a essa discussão em torno da justiça negocial, da implementação de uma justiça negocial no campo processual penal, né? E claro, sem deixar de tecer aí olhares críticos e reflexões críticas a respeito disso, porque me parece ser um grande mote, um grande diferencial da nossa análise aqui, expandir as nossas reflexões para aquilo que merece ser criticado também, né? E refletido a partir desse olhar crítico. Então, seria essa uma introdução. A gente vai tratar hoje do acordo de não persecução penal. Vamos lá já para entender o que é isso. Na aula da semana passada, o que a gente estudou? A nova sistemática de arquivamento do inquérito policial, né, que esperamos que entre em vigor, então logo seja julgado pelo Pleno. Mas a questão é a seguinte: vocês já sabem que uma vez aberto, uma vez instaurado, uma vez instruído e uma vez concluído o inquérito policial, ou seja lá o procedimento investigatório que tenha feito o Ministério Público, deve o Ministério Público, que é o titular da ação penal de iniciativa pública, decidir 3 coisas. Se há indícios mínimos de autoria e materialidade, se há condições necessárias para o exercício da ação penal, sabemos que o patamar necessário para que seja realizado o exercício da ação penal, ele é mais baixo do que o patamar realizado ao longo do processo, né? Então bastam indícios mínimos aqui de autoria e materialidade. O Ministério Público formou opinião delicti nesse sentido, oferece denúncia. Se o Ministério Público não está certo ainda, não formou a sua opinião delicti, ele pode solicitar mais diligências à autoridade policial. Ou ainda, se a opinião delicti dele está formada no sentido de não haver indícios mínimos de autoria e materialidade ou condições necessárias para o exercício da ação penal, ele solicita o arquivamento. Tratamos disso na aula passada. E aí a gente tem agora uma grande inovação, né, trazida pela Lei 13.964, por essa reforma de 2019/2020, porque entra em vigor no começo desse ano, que é o acordo de não persecução penal, que pode ser proposto pelo Ministério Público
e aceito ou não pelo imputado, tá? Quando presentes as condições lá do artigo 28A que a gente vai analisar. Mas aqui só para trazer para vocês que está disposto então no artigo 28A, que não sendo caso de arquivamento, ou seja, se for o caso de arquivamento, o Ministério Público deve solicitá-lo. Então, o acordo de não persecução penal, ele tem lugar exatamente quando seria o caso de denúncia. Tá? Então, não sendo caso de arquivamento, tendo investigado, confessado, formal e circunstanciamente a prática da infração, uma infração penal sem violência, sem grave ameaça à pessoa e com pena mínima inferior a 4 anos. Então, cuidado, porque outros institutos, como a transação penal e a suspensão condicional do processo, né? A gente se trabalha com outros patamares. Esses dois institutos estão presentes lá na Lei 9.099, Lei dos Juizados. O Ministério Público, presentes essas condições, pode propor um acordo de não persecução penal. Um acordo de não persecutio criminis. Não vai haver ação penal, desde que necessário o suficiente para reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições, as condições ajustadas pelas partes. Não existe atuação do juiz nesse momento. Tá? O juiz depois vai homologar ou não esse acordo. Importante dizer isso, exatamente porque quando eu tenho uma atuação judicial, jurisdicional nesse momento, nessa fase, esse acordo perde seu sentido. Tá? Friso novamente, esse dispositivo está plenamente em vigor, ele não foi suspenso por nenhuma liminar, exatamente porque não foi objeto de nenhuma ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal, até porque foi bastante desejado esse instituto, né? É algo para o qual talvez estejamos caminhando, como nunca, para um processo penal em que se deseja sejam realizados acordos. Né? Então, a questão da justiça negocial no campo do processo penal é algo que a gente tem que refletir a partir de agora. Por que eu estou dizendo a partir de agora? Porque alguns autores, né, alguns processualistas vão dizer que já existe justiça negocial no Brasil já desde 1995, com a entrada em vigor da Lei 9.099. É verdade que a Lei 9.099 prevê alguns institutos relacionados à negociação. Então, tem lá a Lei 9.099 prevê transação penal, prevê composição civil dos danos, mas prevê transação penal e suspensão condicional do processo. Esses dois institutos presentes nos artigos 76 e 89 da Lei 9.099, é verdade, tratam de acordos realizados entre as partes, então propostos pelo Ministério Público, antes do exercício da ação penal pelo Ministério Público, no caso, transação penal, ou após denunciar, logo após oferecida a denúncia, o Ministério Público propõe uma suspensão condicional do processo. Mas a grande questão que a gente deve se debruçar aqui e analisar é que o modus operandi e os crimes para os quais se previu esses acordos, digamos assim, presentes na Lei 9.099, dizem respeito especificamente a crimes considerados de menor potencial ofensivo. Ainda que a suspensão condicional do processo caiba para qualquer crime, previsto ou não na Lei 9.099, desde que a pena mínima seja 1 ano, é para um outro tipo de crime. Os crimes em que se pensam, para os quais são pensados mais recentemente uma justiça negocial, não são exatamente esse tipo de crime. Não são exatamente essa espécie, né, de crime. Então, é por isso que a gente tem que pensar criticamente, que pensar coerentemente essa questão da justiça negocial. Vamos lá, então. O que eu queria propor aqui para vocês, nesse primeiro momento, né, da análise do acordo de não persecução, digamos assim, classificá-lo dentro dessa estrutura de negociação judicial, que é verdade, já existe desde 1995 por força desses institutos previstos na Lei 9.099, mas que me parece possui não só um modus operandi bastante diferenciado, como um alcance muito diferenciado.
porque o alcance de crimes de menor potencial ofensivo, que serão de competência dos juizados, é bastante diferente daquilo que se pretende a partir de agora. Então, assim, se a gente fosse pensar numa estrutura mesmo escalonada de negociação, levando em conta os requisitos e as condições impostas, gente, parênteses, sempre vai ter esses latidos, porque aqui meus vizinhos, muitos cachorros envolvidos, tá? Mas enfim, espero que não atrapalhe a aula. Então, a gente teria numa estrutura escalonada de negociação, tá? Primeiro a transação penal, depois o acordo de não persecução penal. Em ambos, não se tem a denúncia, o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Terceiro lugar, a gente poderia colocar a suspensão condicional do processo. E por último, o acordo de delação premiada, né, ou colaboração premiada. E se a gente fosse fazer um estudo dos tipos penais previstos no sistema brasileiro, que a gente conta com quase 2.000 tipos penais, né, e o impacto desses instrumentos de justiça negocial, daria para dizer, por exemplo, que se o índice superasse a casa dos 70%, por exemplo, dos tipos penais possíveis de negociação, hoje em dia nós teríamos basicamente isso. Ou seja, expande e muito a possibilidade, o espectro de justiça negocial no processo penal brasileiro. E a grande questão que se coloca como crítica é a seguinte: é verdade que modelos de processo penal adversarial estão presentes nesses modelos, alguns tipos de justiça negocial, como por exemplo o plea bargain. No próprio Chile, existe plea bargain lá, no Uruguai, os próprios Estados Unidos, né? Então, a grande questão que se coloca é o cuidado que deve ser tomado em um processo penal de estrutura inquisitória, como ainda é o processo penal brasileiro. E a maior prova disso foi um movimento que tentou frear, um movimento conservador que tentou frear a implementação desse sistema adversarial no Brasil. Né? Então, quando a gente tem institutos de negociação sendo instaurados e implementados em um sistema processual penal de viés inquisitório, como brasileiro, é aqui que a gente deve pensar com muita atenção e com muito cuidado se esse seria o melhor caminho. Né? E quais seriam as consequências à adoção disso, uma vez que a gente pensa em um sistema não acusatório, não adversarial, a inexistência dessa igualdade de armas entre as partes. Né? Então, o que a gente não pode, né, gente, é cair numa abertura desenfreada e descuidada de um plea bargain, por exemplo, sem limite nenhum de pena, como foi inicialmente proposto pela redação originária do pacote anticrime, né? E, felizmente, diga-se, rechaçada pelo Congresso Nacional. Mas a questão que eu queria mais trazer para vocês aqui, então, é a seguinte: é o acordo de não persecução, né? Um instrumento de negociação processual penal que está em vigor, mas que possui esses requisitos, ou seja, não é para qualquer crime, como, por exemplo, seria se houvesse sido implementado o plea bargain, né? E a gente bem sabe que o plea bargain, como proposto, por exemplo, nos Estados Unidos, precisa haver uma igualdade de armas entre as partes, acusação e defesa, de modo que, se ficar comprovado que a acusação, no caso o Ministério Público, está blefando, está deixando de colocar na mesa cartas que beneficiassem a defesa, pode ser considerado nulo esse acordo de plea bargain. Então, esse é o grande mote a uma reflexão crítica a respeito da implementação desse instituto. Mas a grande verdade é que ele foi barrado pelo Congresso Nacional e agora o que a gente tem que fazer é se debruçar sobre aquilo que está em vigor, que é o acordo de não persecução. Primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é a seguinte: natureza jurídica, né? É um acordo que representa uma negociação no campo do processo penal e que se trata de um direito público subjetivo do imputado. É claro que há divergência nesse sentido, mas eu quero colocar aqui qual deve ser considerada, né, a natureza jurídica desse instituto. Por quê? Porque é muito problemático quando se considera que seja o acordo de não persecução penal como proposto no 28A, seja a transação penal
ou seja, suspensão condicional do processo lá na Lei 9.099, que não se trate de um direito subjetivo do imputado ou do denunciado, né? Mas um poder-dever do Ministério Público. Não me parece ser a melhor consideração, né? Uma vez que, formalizado o acordo, cumpridas as condições estabelecidas no acordo, vai ser extinta a punibilidade. Não vai gerar reincidência, maus antecedentes. Nesse sentido, então, me parece bastante proveitoso que o imputado aceite esse tipo de negociação, para que não reste para ele em caso de condenação, né? E nós sabemos que mesmo inocente há chances de ser condenado, então precisa passar por essa análise, né, do custo-benefício de querer enfrentar um processo penal para comprovar sua inocência. Então, nesse caso de não se gerar nenhuma reincidência, nenhum maus antecedentes e de ter extinta a punibilidade, se presentes as condições, o Ministério Público deve propor o acordo. Nesse sentido, então, me parece ser a melhor posição a de que trata-se o acordo de não persecução penal um direito público subjetivo do imputado. Presentes as condições, deve o Ministério Público propor, tá? Só fazendo aqui um parênteses, não gera reincidência, apenas gera um registro para que nos próximos 5 anos não pode ter mais o direito a um novo acordo. Isso está lá no inciso 3 do parágrafo 2º do 28A. Tá? Quais são os requisitos, então, do acordo de não persecução penal? São requisitos cumulativos. Primeiro, não deve ser caso de arquivamento, então devem estar presentes as condições de admissibilidade da acusação, ou seja, deve estar presente uma viabilidade acusatória. O imputado deve confessar formalmente, circunstancialmente, a prática do crime. Essa confissão pode ser feita na investigação ou quando da realização do acordo. Importante também a gente frisar isso porque está há pouco tempo em vigor esse acordo, mas já vi um caso bastante específico que aconteceu em uma atuação minha profissionalmente, em que o imputado, na fase de investigação, enquanto eu ainda nem atuava, porque eu ainda não era advogada nesse caso, não confessa, ao contrário, nega os fatos lá no inquérito policial. E aí depois o Ministério Público, em vez de nos chamar para propor o acordo, porque cabia o acordo, a ré era primária, não tinha antecedentes, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e a pena não ultrapassava 4 anos, a pena mínima, o Ministério Público não propõe o acordo porque considerou que a negativa de autoria lá atrás, no inquérito policial, estaria por si só retirando esse requisito da confissão. Né? Quando, na verdade, a confissão ela pode tanto ter acontecido lá, ou, se não aconteceu lá, deve o Ministério Público propor, chamar a defesa e o imputado para propor o acordo, desde que confesse. Então, se ela confessa aqui no acordo, nessa audiência realizada para o acordo, já basta para que seja proposto o acordo de não persecução. Tá? Então, esse seria o segundo requisito. Terceiro requisito, que o crime praticado ele tenha essa pena mínima inferior a 4 anos e que ele tenha sido um crime praticado sem violência ou sem grave ameaça à pessoa. Tá? O acordo ainda e essas condições, elas são suficientes, que elas sejam suficientes, né, para reprovação e prevenção do crime, ou seja, que haja essa adequação e necessidade, uma proporcionalidade inclusive que deve existir, vigorar no momento de imposição das condições a serem cumpridas pelo imputado. Existem causas que são causas impeditivas do acordo, e aí elas são de natureza alternativa, ou seja, a existência de uma delas já basta para não haver o cabimento do acordo. Tá? Quais são elas? Não pode o acordo ser proposto quando for possível transação penal. Lembram que naquela hierarquia, digamos assim, de justiça, de institutos de uma justiça negocial, coloquei lá a transação penal acima do acordo de não persecução. Então, se for caso de transação penal, não cabe o acordo. E quando as circunstâncias pessoais do imputado não recomendarem, por ser ele reincidente ou por existirem elementos probatórios suficientes de que
se trata de uma conduta criminal, fazendo uma leitura bem literal da lei, conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional, exceto quando as infrações penais anteriores forem insignificantes. Preciso fazer um parênteses aqui também. Esse é um critério absolutamente vago, absolutamente impreciso, que me parece viola o princípio da legalidade e que cria um espaço de discricionariedade e arbitrariedade por parte dos agentes do sistema de justiça criminal, especificamente aqui o Ministério Público, muito inadequado e um pouco perigoso, um tanto perigoso, né? Mas é o que está descrito lá no artigo 28A. Ainda, não vai ser caso de proposta de acordo quando o imputado tivesse beneficiado dessa proposta nos últimos 5 anos anteriores a essa nova possibilidade, tá? Tanto de acordo de não persecução, quanto transação penal ou suspensão condicional do processo. Se ele foi beneficiado com algum desses 3 institutos, não vai poder sê-lo novamente nos próximos 5 anos. E ainda que a pena inferior, a pena mínima do crime seja inferior a 4 anos, não vai caber o acordo quando se tratar de crime de violência doméstica ou familiar, se for o caso de aplicação da Lei Maria da Penha, né, Lei 11.340 de 2006, ou quando for um crime praticado mediante violência de gênero, ou seja, praticado contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, e que eu estou fazendo uma leitura explicitamente em acordo, sem tecer nenhum comentário crítico, senão eu vou começar a abrir muitos parênteses que depois eu não vou conseguir fechar, como disposto lá na qualificadora do tipo penal do feminicídio, tá? Violência de gênero praticado contra a mulher em razão da condição de sexo feminino. Muito bem, há condições para a proposta do acordo. Quais são as condições a serem acordadas, né? Elas podem ser cumuladas, essas condições, tá? Quais são elas? Reparação do dano ou restituição do objeto à vítima, salvo impossibilidade de poder restituir. A renúncia de bens e de direitos que sejam instrumentos, produto direto ou adquiridos com os proventos da infração, a serem indicados pelo Ministério Público. Prestação de serviços à comunidade, bastante utilizada essa condição, pelo tempo correspondente ao da pena mínima combinada no delito, e aí reduzida de 1 a 2/3 conforme negociação entre Ministério Público e imputado. Então, aquela pena mínima pode ser reduzida nessa fração de 1 a 2/3 para cumprimento dessa prestação de serviços à comunidade. Pagamento de prestação pecuniária também é uma condição que pode ser imposta. Ou cumprir pelo prazo negociado e determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com o crime imputado. Tá? Como se dá o procedimento desse acordo? O acordo de não persecução penal, ele então vai ser proposto antes do recebimento da denúncia. Ele é homologado depois pelo juiz de garantias. Ele pode ser proposto na audiência de custódia também. Quando for caso de realização da audiência de custódia e a especificidade do caso permitir. Pode ser proposto, inclusive, lá na audiência de custódia. O acordo de não persecução penal, gente, ele pode ser oferecido aos processos em curso quando da entrada em vigor, né, dessa lei. Isso é algo bastante polêmico, mas considero ser a melhor análise feita, especialmente quando nós nos debruçamos sobre a natureza jurídica dessa lei, especialmente desse instituto, né? Se trata de uma norma mista. O que significa dizer, vocês aprendem lá em direito penal que a lei penal nova, novatio legis, entra em vigor dali em diante e ela pode retroagir se ela for mais favorável ao réu. Vocês aprendem que a norma processual penal, ela tem a sua aplicação imediata dali para frente e jamais vai retroagir. Como a gente está aqui diante de um instituto que, se cumpridas as condições, extingue a punibilidade, e extinção da punibilidade é um instituto de direito penal material, a gente está diante de uma norma mista. E por esse motivo, deve retroagir para beneficiar o réu.
Ou seja, não encontro nenhum obstáculo a que seja oferecido o acordo de não persecução penal em qualquer fase do processo, do procedimento ou do processo, caso não tenha sido acordado no início do feito, tá? Esse acordo de não persecução, ele vai ser formalizado por escrito, firmado pelo Ministério Público, pelo imputado e pelo seu defensor, nada impedindo, tá? Não há nenhum impedimento que seja realizada audiência para a negociação das condições desse acordo. Se a defesa chega à conclusão, a análise de que as condições colocadas pelo Ministério Público são desproporcionais. Firmado o acordo, ele vai ser submetido à homologação do juiz. Então, o momento que o juiz atua é o momento posterior ao acordo para homologação. Então, ele vai fazer uma análise da legalidade, da proporcionalidade das condições firmadas e também se seria o caso mesmo da propositura do acordo. Se homologado o acordo, o Ministério Público vai promover a execução perante o juízo competente, tá? Se não for homologado o acordo, o juiz devolve os autos para o Ministério Público para que o Ministério Público ofereça a denúncia, faça uma adequação no acordo ou complemente as investigações, se for o caso, depois faça uma nova proposta. Essa previsão, como vocês podem perceber, é bastante problemática. Por quê? Porque também representa, na medida daquilo do que nós tratamos na semana passada, uma atuação inquisitória do juiz, uma vez que, ao entrar na esfera da negociação exclusiva das partes, dizendo não, Ministério Público, não homologa esse acordo, denuncie, parece estar em bastante discordância com a Constituição Federal, tá? E com o processo penal acusatório, o processo penal adversarial. Ainda, gente, descumprido o acordo homologado, o Ministério Público comunica ao juiz para fins de rescisão e pode oferecer a denúncia, tá? O Ministério Público, sendo informado desse descumprimento do acordo, ele vai então designar o juiz uma audiência oral e pública, né? Óbvio, para o exercício do contraditório, e nesse momento o imputado vai ser ouvido sobre a veracidade dos motivos que levaram a esse descumprimento, né? Vai fazer a sua defesa ali, justificando ou não o descumprimento na presença, obviamente, do seu defensor. É para ser analisada a proporcionalidade do descumprimento em relação às consequências, no caso, a pior delas, que é o oferecimento da denúncia, tá? Então, essa revogação do acordo, né, passa por um contraditório necessário, deve ser objeto de decisão fundamentada do juiz, e não é obrigatória, não é unilateral e não é automática essa rescisão. Tem que ser ouvida a parte com o seu defensor, com uma posterior decisão fundamentada do juiz, comprovando ou não, homologando ou não, digamos assim, o descumprimento e a rescisão do acordo. Tá? O que mais para falar sobre o acordo de não persecução penal? Uma vez cumprido integralmente o acordo, o juiz declara a extinção da punibilidade. Não subsiste efeito nenhum, exceto aquele que nós já conversamos, que é o registro para fins de impedir um novo acordo nos próximos 5 anos. Tá? Questão importante. Se estiverem presentes os requisitos para o acordo de não persecução, como nesse caso que eu contei para vocês da minha cliente, e não for oferecido ao Ministério Público, pelo Ministério Público. O parágrafo 4º parece ser a melhor solução, tá? O parágrafo 14 parece ser a melhor solução para esse caso, em uma aplicação analógica, por analogia, tá? Então, nesse sentido, o parágrafo 14, que se deve aplicar para analogia, o artigo 28 do CPP, né, traz a possibilidade de se fazer um pedido de revisão no prazo de 30 dias para a instância competente do próprio Ministério Público, que vai poder manter ou designar outro membro do Ministério Público para oferecer o acordo, que foi o que eu fiz em sede de habeas corpus nesse caso, porque eu tive que impetrar um habeas corpus no tribunal, e aí então foi decidido
no tribunal para que seja encaminhado ao chefe do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, né, para manter ou designar outro membro do MP para oferecer o acordo. Então, essa me parece ser a leitura mesmo possível do novo artigo 28, né, a incidência em caso de inércia do Ministério Público, no caso do Ministério Público, presentes as condições, simplesmente não ter proposto o acordo, tá? Ainda, o AURI traz uma possibilidade, uma outra alternativa, né, para o caso de se pensar mesmo como um direito público subjetivo do imputado e presentes os requisitos legais, o Ministério Público não propor o acordo. Ele pensa que ainda seria o caso do reconhecimento por parte do imputado de um direito de que lhe está sendo negado ao Ministério Público, né? E aqui o juiz, como garantidor máximo da eficácia dos direitos do réu e do imputado, como uma missão mesmo constitucional dele, deveria, inclusive, nas proposições do AURI, né, resistir e não receber essa denúncia, né, uma vez que seria o caso de propor o acordo e o Ministério Público passa por cima desses requisitos e oferece a denúncia. Tá? Gente, bastante coisa, né, sobre o acordo de não persecução penal. Espero que tenha ficado aí mais ou menos claro. Queria que desse tempo de eu tratar das principais questões, mas de qualquer forma, anotem aí suas dúvidas e questões que a gente trabalha com elas no nosso encontro de quarta-feira. Tá bom? Eu e o professor Bernardo, então, estaremos com vocês na quarta-feira. Um beijo, gente. Tchau, tchau.